Muito bem, cá estamos de volta. Vamos conversar mais um pouco para que nós possamos ir nos firmando na nossa caminhada com essas pequenas conversas. Na semana passada, eu falei muito sobre perispírito. E não seria justo com aquelas pessoas que ainda não estudaram doutrina espírita, não seria justo com elas não falar um pouquinho sobre o perispírito. Então, hoje, a gente vai tentar falar o simples do simples. Bem simples. Para que todos possam entender o que seria perispírito. Quando nós somos criados enquanto espíritos, enquanto filhos de Deus, nós somos dotados de um corpo sutil, leve, discreto, que nos dá condições de sustentar a energia que somos. Vou tentar levar vocês a uma compreensão bem simples. Imaginemos uma lâmpada. Essa lâmpada contém no seu interior alguns filamentos que eu estou falando da lâmpada mais antiga, porque hoje os recursos da tecnologia são muito mais modernos. Então, eu vou falar para que todos possam entender daquela lâmpada que era comum e que muitos de nós ainda temos em nossa casa. Então, aquela lâmpada, ela tem no interior dela filamentos que, quando acionada a energia, seja através do apagador, seja através de um controle remoto, hoje são muitos os recursos, não importa qual o caminho, mas quando você aciona, aqueles elementos que estão dentro da lâmpada, específicos, eles mostram a sua luz. E essa luz se expande. Essa luz se expande através daquela proteção mais leve que a lâmpada tem, pode ser acrílico, plástico, vidro, aquela proteção. Aquela luminosidade que está dentro da lâmpada, ela se expande. E, ao se expandir, ela ilumina o espaço onde ela está. Muito bem. Vamos voltar para nós espíritos. Nós, como filhos de Deus, nós somos portadores da luz, da verdadeira luz, da energia. Nós somos portadores do recurso para nos comunicarmos. E na comunicação, seja ela em que condições for a comunicação, nós darmos vida à Terra. Então, somos todos espíritos vestidos e revestidos, vamos chamar assim, por dois elementos importantíssimos. Um sutil, transparente, maleável, penetrável. Através dele podem se exalar perfumes, odores, perfumes ou mau cheiro. Enfim, o perispírito, essa vestimentazinha, e eu chamo vestimentazinha com todo carinho e respeito, porque ela é de uma grandeza incrível, que acompanha o espírito. É o
o perispírito que manifesta o desejo, a comunicação do espírito. Então, o perispírito é um corpo sutil. É a primeira vestimenta, vamos chamar assim, do espírito. E a segunda vestimenta, não vamos entrar em muitos detalhes, porque algumas pessoas vão ouvir dizer assim, mas não são apenas dois os corpos. Eu estou repetindo o Livro dos Espíritos, Kardec, e nós vamos ficar com a existência desses dois corpos. Qual é o outro corpo? Corpo físico, esse palpável, esse denso, que é visto e que se movimenta e que faz as coisas e que reage, constrói ou desconstrói. O corpo físico faz o comando que o espírito dá e passa pelo perispírito e chega no corpo físico. O perispírito é o grande instrumento de evolução de todos nós. Todos nós. E ele, como é maleável, como ele se adequa à condição que eu preciso ter para reencarnar e fazer o que eu preciso fazer. Então, quando eu vou reencarnar, o perispírito já foi, de certa forma, acionado, e isso vai acontecer de uma forma temporária e temporal, de tempos em tempos. Esse perispírito, ele está programado, usando uma palavra de agora, para que em determinada época, por exemplo, ele fique mais suscetível a alimentos que engordam. E aí eu como, engordo. E o perispírito, que é elástico, ele se expande. Mas por que aconteceu isso? Que maldade, eu não queria engordar. Isso está associado ao compromisso do passado. Então, cada corpo nosso, de cada um de nós, ele vem, de uma certa forma, eu estou chamando programação, não associem a tecnologia da Terra, viu, gente? Mas é uma programação para que eu possa, enquanto corpo físico que eu tenho, eu possa quitar os compromissos que eu vim para quitar nesta encarnação. Se eu compliquei, vocês escrevam que eu tento clarear mais. Mas eu estou tentando ser a linguagem mais simples possível. Então, o espírito recebe o perispírito, que traz em si determinados pontos, determinados núcleos, ligados ao sistema nervoso, a todo o corpo físico, que, no momento certo, vai ter lá o seu disparo, vamos chamar assim, vai disparar e vai conectar dentro dos compromissos que eu tenho. Então, está assinalado lá a marca que eu trouxe do passado, e aí, para que eu possa corrigir nesta encarnação. Tá certo? Vou dar um outro exemplo bem terra-terra para que quem não estiver entendendo, vamos ver se agora entende. Imagina você tem uma panela nova que você ganhou. Novinha, linda, bonita. E você vai para a cozinha com aquela panela. E aí, você vai lavar, bate a panela na torneira, deixa a panela cair no chão e
não limpa direito o que ficou lá no fundo dela, você vai marcando aquela panela. De tal forma que daí um tempo você fala, não, essa panela tá feia e velha, tá cheia de marcas. Olha bem, o perispírito, quando eu recebo bonito, lindo, de acordo com o espírito que somos criados por Deus. Mas eu vou fazendo, tendo atitudes naquela encarnação de vigilância, de prepotência, de desequilíbrio, de orgulho, e sou levado a tirar a vida de alguém, violência. O que é que eu faço? Eu marco esse perispírito igual você marcou a panela. Aí, assim como a panela fica com as marcas, o meu perispírito vai ficar com essas marcas. Na encarnação seguinte que eu venho, ele traz essas marcas que refletem no corpo físico. Aí eu venho puxando de uma perna, porque de alguma forma eu violentei tanto o perispírito na outra encarnação, que eu marquei o setor da perna, aí eu venho puxando da perna. Aí eu venho com algumas dificuldades no fígado, que tudo que eu como faz mal, me dá azia, e por aí afora. Ou seja, você já percebeu que o perispírito vem de uma encarnação para outra, para outra, para outra. Ele vai se tornando sutil, na medida que eu vou corrigindo aqueles defeitos que eu trazia, eu vou melhorando, eu também melhoro o meu perispírito na sua condição de carga que ele traz dos compromissos que eu, espírito, trago. E que ele ficou marcado, assinalado naqueles pontos onde eu falhei. Então, o perispírito, quando a gente morre, o corpo vai para passar pelas transformações que a própria ciência nos mostra, que na natureza tudo se transforma. Mas o perispírito acompanha a chama divina que eu sou. Ele vai com o espírito e espera quando o espírito vai retornar, ele retorna com o espírito. Se eu, enquanto espírito, for para um outro mundo, ele vai pegar as características daquele mundo e ele vai continuar sendo a proteção do espírito que eu sou, a vestimenta do espírito que eu sou. Então, perispírito é essa coisa linda que permite aqueles que estão ouvindo que não são espíritas, que talvez não tenham uma noção, quando vocês ouvem contar história assim, minha mãe contava a história de uma assombração, ou então fala assim, meu Deus, eu vi meu pai, mas ele já desencarnou, ele já morreu. Nossa, eu vi na esquina ali o meu tio. Fulano, por que você está com essa cara de medo? Eu vi meu tio ali. Sabe quem que vocês viram? Não foi o corpo físico. Foi o perispírito do tio, da mãe, da amiga, do namorado, da namorada, que tomou a aparência para ser reconhecido, tomou a aparência com a qual você conheceu. Então, ele se apresenta para você como ele era quando estava do seu lado, para você saber quem é ele. Então, não precisa ter medo dele, não. Ele é vida. É o Espírito, sim, que se apresenta a nós, vestido pelo perispírito. É um esforço que Deus permite, que o Espírito faça, para nos ajudar a valorizar mais a vida que temos. Aí, aquelas pessoas que estragam o seu perispírito e acham que estraga só o corpo, por exemplo, aquelas pessoas que bebem muito, que usam droga de uma maneira totalmente descontrolada, droga tóxica, usa, elas vão corroendo os órgãos
o fígado, o estômago, mas também elas vão marcando de forma muito densa o perispírito. Graças a Deus, o contrário também. As coisas boas que você faz, a sua mão que é utilizada sempre para fazer o bem, você a ilumina no aspecto do perispírito. No perispírito, sua mão fica iluminada, né? Pelo bem que você faz através dela. E eu estou dando exemplos rápidos, porque eu não estou aqui para dar uma aula sobre o perispírito. Eu estou tentando fazer alguns apontamentos para aqueles que ainda não têm muita noção do que é o perispírito. Então, quando vocês falam assim, nossa, eu senti um perfume perto de mim. O espírito, que às vezes gostava daquele perfume, e que ao chegar com aquele perfume vai fazer com que você o identifique, está usando o perispírito para trazer o perfume. E coisas mais que depois, em outra época, se necessário, nós voltamos ao assunto. Então, minha gente, o perispírito em nós é de extrema importância, porque é ele, esse corpo sutil que não é visto por todos, e o apóstolo Paulo já fala dele lá da época, quando ele traz toda uma descrição desse corpo espiritual. Existem muitos livros que tratam do assunto, né? E a gente pode depois indicar obras que vocês possam ler para se inteirar mais da importância do perispírito em nós. Então, quando eu evoluo, quando eu melhoro, quando eu mudo, saio dos equívocos e vou passando a praticar virtudes, eu estou também suavizando o perispírito, que passa a ser mais sutil, que recebe com mais facilidade a comunicação da vida espiritual. É por isso que muitos médiuns falam assim, eu estou achando que a minha mediunidade ela vai crescendo. Sim, às vezes é uma expansão, porque é o perispírito que, acionado pelas virtudes que eu tenho, ou pelo comportamento equivocado que eu tenho, ele joga no corpo físico, numa comunicação através do sistema nervoso. Então, vamos cuidar bem em cada um de nós, espírito, porque o nosso perispírito vai agradecer essa asepsia moral que a gente está fazendo. Voltando no exemplo da lâmpada. Quando eu deixo a lâmpada ficar suja, empoeirada, e eu limpo a casa e nem olho para cima. E aí vem construção da minha vizinha, e vai, e eu cozinho e bate óleo naquela lâmpada, e ela vai ficando negra, feia, cada vez mais escura. Como vai ser a luz que irradia dessa lâmpada? Ela vai ser muito empanada pela sujeira que eu não tirei. Eu preciso limpar a lâmpada e falar assim, nossa, tá parecendo o dia que hoje. Pôs lâmpada nova? Não, eu limpei a que tinha. A gente tem que fazer a mesma coisa com o perispírito. Quanto mais eu cuidar da asepsia da minha condição espiritual, mais eu vou irradiar para as pessoas a luminosidade. Não é a luz material, é a luminosidade, o reflexo do bem, o reflexo dos ensinamentos de Jesus. É por isso que as pessoas falam assim, nossa, fulano era tão cheio de defeito, eu não acredito que ele está, eu acho que isso é teatro que ele está fazendo. A pessoa não sabe que você está limpando o seu perispírito. Vamos limpar o nosso, cada dia, cada hora. Que Deus nos abençoe. Olha, não esquece do like, tinindo, joinha, depois que você ouvir. Tá
bom? Porque isso vai ajudar a gente a chegar na permissão para gravar direto no canal. Um grande abraço, uma boa semana, que Deus nos abençoe. Até lá!